Bom dia mais uma vez a todos. Eu iria pedir aos nossos membros do painel, por favor, para se sentarem nos cadeirões. Hoje de manhã vamos iniciar um dos aspectos cujas mudanças nos preocupam de uma maneira existencial, que é um painel sobre a emergência climática e a energia e como é que se desata este nó górdio. E será que, perante as circunstâncias, os governos vão manter os seus compromissos ou vão posticipá-los ou esquecê-los? Mrs. Mutomegumi, you don't have this. Alguém pode trazer um aparelho de escuta, por favor? Peço desculpa, vou só falar um pouco em inglês enquanto não chego ao aparelho de escuta. Thank you for the benefit of Mrs. Mutomegumi while the proper instrument does not arrive. This panel is constituted by 5 panelists, and they are, by alphabetic order, Ana Margarida de Souza. She is in white. Thank you for coming. She is a researcher at one of our centers that is called the Center of Natural Resources and Environment at the Higher Institute of Technical Institute. How do you say that in English? They say in Portuguese, Instituto Superior Técnico. Yes, they say in Portuguese. My God. It's a pleasure also to have with us a former minister and counselor of the President of the Commission. Now she is a member of the European Parliament, Maria da Graça Carvalho. Thank you very much for being with us. Also the same with Mr. Jorge Moreira da Silva. He is the chairman of the Platform for Sustainable Growth, and he was also the director of development at OECD, and before that he was Minister of Environment, and it is a long name of your charge. Mrs. Mutomegumi, very welcome to Lisbon. She is the Vice President of the Japanese Development Finance Agency. But she is really an expert in climate issues. Thank you very much for being with us. And Mr. Paulo Portas is coming. He sent us a message. I'm stuck in the traffic, but I will arrive. So he will be with us. He is the Vice President now of the Chamber of Commerce, of Trade and Industry, the Portuguese Trade and Industry, and he was Prime Minister, Minister of Foreign Affairs some years ago, and he will join us to. You don't. Ok, vou prosseguir em português. Obrigado. Vamos iniciar então este painel. Eu vou pedir à Ana Margarida Souza para fazer o favor de o conduzir. Da maneira como achar mais interessante e, sem mais, vamos só ver uma apresentação de uns segundos.
e depois disto comece. Muito obrigado. Bom dia. Queria dar as boas-vindas a todos os presentes. É com enorme orgulho que me junto a este excelente painel. Queria dar também as boas-vindas aqui aos meus colegas de painel. É com enorme humildade que me junto a estes excelente experts aqui. Nós hoje vamos falar sobre a energia, a emergência climática, como gerir o nó górdico. É neste sentido que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre como gerir estas alterações climáticas, como gerir a energia para responder às necessidades da sociedade. Na minha opinião, é necessário ter uma visão global e abrangente. Atualmente fala-se muito em acelerar a transição energética. Essa é a frase de ordem que se tem vindo a falar. Vamos aproveitar esta crise para melhorar. E como Churchill disse, não vamos desperdiçar uma crise, vamos aproveitá-la e vamos aproveitá-la no melhor sentido possível. Mas de que forma é que nós vamos aproveitar essa crise? Vamos apenas focar na parte ambiental? Ou será que devemos analisar as principais vertentes quando analisamos a energia? Nós, neste momento, estamos a encarar uma severa falta de recursos energéticos. É necessário ter em consideração a segurança energética, a sustentabilidade e a equidade energética. É necessário pensar nestes três grandes pilares quando tomamos decisões. As alterações climáticas serviram, sim, como mote para esta transformação energética e, como tal, foi essencial tomar estes espaços para a transição. Nesse sentido que nós estamos a fazer esta mudança, mas precisamos ter uma visão abrangente. Dou aqui as boas-vindas ao nosso colega de painel, Paulo Portas. E, portanto, como é que nós vamos analisar estes três grandes vetores? Vamos tentar equilibrar os três grandes vetores, porque essencialmente o que nós analisamos no Conselho Mundial de Energia e o pensamento-chave neste momento no Conselho Mundial de Energia é: nós vamos utilizar a energia para as pessoas e para o planeta. Essencialmente, o Conselho Mundial de Energia defendia, ao longo do tempo, foi-se adaptando às alterações no campo da energia. O Conselho Mundial de Energia surgiu mais ou menos depois da Primeira Guerra Mundial e, portanto, a energia era utilizada para a paz global. Depois da Segunda Guerra Mundial, a energia foi desenvolvida com o foco para o desenvolvimento tecnológico e neste momento nós temos o grande foco da energia para as pessoas. E, portanto, como é que nós vamos gerir este nó górdico? Do meu ponto de vista, não vai chegar o Alexandre o Grande para resolver o nosso problema. E mesmo que chegasse, de que forma é que ele iria resolver este nó?
iria cortar o nó do lado das alterações climáticas e dessa perspectiva, iria cortar o nó do lado da segurança energética, iria cortar o nó na parte da análise da população e da equidade energética. Portanto, o caminho, eu acho que passa por todos nós. Vamos deixar os cientistas falarem de ciência, vamos deixar os diplomatas fazerem o seu caminho nas negociações para uma melhor gestão da energia, vamos deixar os nossos governantes fazerem as políticas energéticas, vamos deixar os jornalistas comunicarem com a transparência a energia. Portanto, vou passar a palavra a Maria da Graça Carvalho para responder a esta questão, como gerir este nó górdico. Simples questão. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui e cumprimentar os membros do painel, rever amigos que não via há muito tempo e cumprimentar toda a assistência. Eu iria dar um pouco a perspectiva também a minha, mas também das instituições europeias e do trabalho que estamos a fazer exatamente para tentar resolver a pergunta e o grande desafio que temos pela frente em termos de energia. E fazer só aqui muito breve um pouco da história deste problema. A primeira estratégia de energia que nós tivemos a nível europeu, porque tradicionalmente a energia era uma política nacional, foi exatamente 2007, 2008, já em consequência de um desentendimento entre a Rússia e a Ucrânia em relação à Ucrânia impedir a passagem de gás da Rússia que vinha para a Europa e, portanto, tivemos problemas e a necessidade de ter a primeira estratégia, e a forma de fazer esta estratégia foi ligá-la às alterações climáticas, porque as alterações climáticas eram uma política partilhada e, portanto, podíamos aí ter uma palavra a dizer na energia. E nessa primeira estratégia havia 3 pilares: segurança do abastecimento, luta contra as alterações climáticas com reforço das renováveis e eficiência energética, e segurança do abastecimento, portanto, economia, segurança do abastecimento e luta contra as alterações climáticas. Ao longo dos anos, a luta contra as alterações climáticas caminhou, talvez não tão rapidamente como nós gostássemos. A parte da economia, portanto, de manter a energia não muito dispendiosa, apesar de todos os investimentos para a população e para as empresas, até esta crise foi relativamente atingido, e o pilar que foi esquecido foi a segurança do abastecimento. Nós tínhamos na primeira estratégia um grande plano de cobrir, de diversificar os países de origem, principalmente no abastecimento do gás, os países de origem, os países de trânsito com uma rede muito diversificada de gasodutos, e o que aconteceu na prática foi muito concentrar no gás russo, e muito devido ao entendimento de que o mundo dos negócios, da partilha de negócios que havia entre muitos países europeus, nomeadamente a Alemanha e a Rússia, uma grande dependência económica. A Rússia fornecia gás, a Alemanha fornecia muito do equipamento sofisticado que a Rússia necessitava, e o entendimento que isso não se iria quebrar. E estávamos errados, quer dizer, não a nível da Comissão, mas a nível dos Estados-membros, esse entendimento não estava correto e foi quebrado. E, portanto, o que fazer agora? Antes da questão da guerra, porque esta crise começa antes da questão da guerra, no princípio desta Comissão, as alterações climáticas, a transição energética acompanhada com a transição digital é a grande prioridade desta Comissão, da Comissão Europeia, do Parlamento, o Green Deal, que depois é traduzido numa lei. É a primeira vez,
sempre que temos uma lei para o clima, portanto, agora não são objetivos, não são metas a atingir, é uma lei, vai ter que ser cumprida pelos vários Estados-membros, portanto, se chegar a 55%, a redução das emissões de 55% em 2030 e neutro em 2050, e para depois dessa lei do clima, que foi logo, penso que em 2020, no princípio deste colégio, a seguir foi necessário adaptar todos os setores da sociedade para corresponder a este objetivo. E também, pela primeira vez, deixámos de ter uma estratégia para as alterações climáticas e energia muito baseado em produção de energia e indústria, que até aqui era. Portanto, largámos mais para a contribuição dos edifícios, dos transportes, da agricultura, das pescas, o que é importante da floresta, porque todos têm que contribuir para esta luta contra as alterações climáticas. E, portanto, a seguir à lei do clima, há um pacote que é o Fit for 55, com 17 diretivas, regulamentos que cobrem muitas destas áreas. Portanto, as principais é a revisão da Diretiva das Energias Renováveis, a revisão da eficiência energética, mas depois há os combustíveis para a aviação, para o marítimo, às florestas, aos edifícios, portanto, um conjunto de 17 diretivas que estamos a trabalhar, que estamos a terminar, algumas delas já estão em negociação, já estão em trílogo, e no meio disto, portanto, o 50 for 55 sai antes da guerra, no meio, portanto, deste percurso, antes da guerra ainda começa o aumento do preço da energia, muito por uma falta de equilíbrio entre a procura e a oferta. Aí, consequência também da pandemia, consequência da disrupção de matérias-primas, um grande consumo interno da parte da China e a China fechar-se muito para o seu próprio consumo e, portanto, a Europa começa a ter dificuldades já no abastecimento. E, fim da pandemia, o consumo começa a aumentar, as pessoas querem voltar a viver, a sair, a consumir mais e, portanto, a somar a isto, há a guerra com uma grande consequência na disrupção do fornecimento, essencialmente, de gás. Portanto, o que foi necessário repensar o que estávamos a fazer. Houve ali uns dias em que pensámos como é que é o 50 for 55, vamos continuar com a mesma ambição, e a decisão foi aumentar a ambição. Aliás, o que estava, por exemplo, dou-lhe só o exemplo das renováveis, na diretiva anterior tínhamos 32%, para esta revisão a Comissão propunha 40%, o relator é um relator do nosso grupo político, Partido Popular Europeu, que é até visto como um relator relativamente conservador nestas questões, mas ele próprio disse não. Com este cenário, nós temos que ser ainda mais ambiciosos que a proposta da Comissão e, portanto, o que está em cima da mesa e que a Comissão concordou, e penso que o Conselho também vai concordar, é 45%. Portanto, nós aumentámos, a meio do percurso, aumentámos a nossa ambição. Aumentámos nas renováveis, na eficiência energética, no parar os automóveis com motores de combustão interna até 2035, os novos. Portanto, há aqui uma maior ambição. Depois, há um conjunto de medidas propostas pela Comissão a que o Parlamento já reagiu para este período, portanto, que estão a somar a todo este pacote do 50 for 55. E o que é que elas são? Algumas, em particular, eu não concordo muito, e já vos vou explicar porquê. As que eu concordo, portanto, ainda uma maior ênfase na eficiência energética, nas renováveis, a compra conjunta de gás, que é absolutamente necessário, que para já é
voluntária, mas a Comissão criou uma plataforma que ainda não está a ser utilizada, mas eu espero que seja utilizada em breve, em que os Estados-membros podem comprar gás em conjunto. Depois, o mercado interno, temos que acabar o nosso mercado interno. Dou-vos um exemplo, mas não é o único, há muitos destes exemplos. A Península Ibérica continua a ter ligações deficientes com o resto da Europa, com a França. E estão aqui 2 ex-ministros. Nós, em 2003, não sei se lembram, assinámos, acho que na Figueira da Foz, já o acordo para a construção das interligações através dos Pirineus, em Portugal, Espanha, e depois com a cimeira com a França. Foi em 2003, depois em 2015, eu acho que já se assinou várias vezes, umas 5 vezes este acordo, e nunca avança, aliás, porque não há grande vontade da parte da França de fazer estas interligações. Mas, portanto, é essencial termos um mercado, uma rede elétrica e uma rede de gás que esteja preparada também para transporte do hidrogênio, que assegure a cobertura do mercado interno de eletricidade, gás e hidrogênio na Península Ibérica. Portanto, depois, há medidas importantes. Aqui há a questão que é necessário investimento, e temos que criar as condições para que esse investimento continue a existir, e, portanto, todas as medidas que desincentivam o investimento podem ser preocupantes. Outras medidas que pusemos agora a curto prazo e que poderão ser interessantes, interferência de redesenhar o mercado elétrico. Eu concordo com o redesenhar o mercado elétrico se ele não for feito de remendos. Eu tenho muito medo de acertar aqui e ali um mercado, das consequências inesperadas que isso nos pode trazer. O mercado precisa de ser repensado, porque ele foi desenhado numa altura em que tínhamos muito menos renováveis do que temos hoje, e, portanto, o próprio desenho do mercado da energia e do gás precisam de ser desenhados, mas não pode ser algo que é feito a correr e sem ser muito bem pensado. Eu li, por acaso, esta noite, que me deu ontem, o Jorge Vasconcelos, um documento sobre uma profunda reformulação do mercado, e, portanto, nós temos que ir por algo assim e não por remendos. Portanto, algumas ações que a Comissão está a propor em relação ao mercado preocupam-me um pouco. A outra de que eu sou contra é a taxa sobre os lucros excessivos, principalmente para Portugal. Pode ser que em alguns outros países as taxas sejam baixas, não é o nosso caso, e porquê é que eu sou contra? Porque precisamos de muito investimento, e nós temos que continuar a atrair investimento privado. Precisamos de investimento para uma maior produção das renováveis, precisamos de uma rede e toda de capacidade, portanto, da rede elétrica. Vamos precisar de muito investimento para o hidrogênio, porque foi outra das medidas que agora no REPowerEU, que se chama este pacote, para resolver o problema do preço do gás, uma grande aposta no hidrogênio. Ora, o hidrogênio precisa de todo o investimento, nós estamos preparados para o transporte do hidrogênio, para o armazenamento do hidrogênio, para o regasificar do hidrogênio, portanto, e são investimentos muito avultados. Olha, se nós não somos competitivos em atrair investimento estrangeiro e nacional privado, só com investimento público vai ser muito difícil. Temos parte da recuperação e resiliência, dos fundos regionais, mas eles são necessários para muitas outras coisas, e, portanto, temos que ter essas condições. Portanto, tenho
algumas preocupações com a interferência no mercado, sou contra as taxas, mas já está aprovado pelos grupos políticos, portanto está agora em negociação com os Estados-membros. E a última, que eu também tenho algumas dúvidas em relação a pôr um limite no preço do gás. Isto porque pode nos levar, temos que ter algum cuidado com isso, pode nos levar ao facto de não conseguirmos comprar gás. Nós vamos ter que concorrer, principalmente no mercado do gás natural liquefeito, com todo o mundo, e se nós estamos limitados pela Comissão Europeia, pelas instituições europeias, a um determinado valor, podemos ter grandes dificuldades em comprar gás. E o gás é essencial para o aquecimento, principalmente nos países do Norte, mas muito importante, é fundamental para o setor industrial. E nós não podemos pensar num cenário em que a indústria abranda ou certos setores, como a cerâmica, o gás e o vidro, terão que fechar porque eles dependem essencialmente da disponibilidade de gás natural. Uma medida que eu sou perfeitamente consensual e todos é a aposta e a ajuda nas pessoas, nas famílias e nas indústrias mais vulneráveis. E aí há um acordo total. Mas nas taxas, no limitar o preço do gás e nas atuações do mercado, temos que ser cuidadosos. Muito obrigada. Muito obrigada. Vou pedir agora a intervenção de Moreira da Silva. Muito obrigado. É um gosto estar aqui num painel com tantos amigos. Eu já não via a Megumi há uns anos, é um gosto vê-la também. Eu tenho um problema, eu expliquei ao Fernando Jorge que tenho uma limitação, tenho uma aula para dar, portanto vou ter que sair às 10h15, 10h20. Quero agradecer muito o convite. Eu estou naquela fase, conhecem aquele sketch do Ricardo Aruz Pereira, que dizia: eles falam, e eu não os vejo a fazer nada. Eu estou nessa fase. Eu entrei no tema das alterações climáticas, tinha 28 anos quando fui eleito deputado europeu. Fui o autor do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, o Cap and Trade, e, portanto, estou muito envolvido neste tema há muitos anos, com várias passagens pelo Governo e por organizações internacionais. E, portanto, eu estou numa fase de alguma impaciência, porque nós não estamos a lidar com nada de novo e o tempo está verdadeiramente a esgotar-se. Nós não estamos a integrar o outro na nossa forma de tomar decisões, nós não estamos a integrar os próximos, as próximas gerações, na nossa forma de tomar decisões, e nós não estamos a integrar a incerteza e o risco na forma como tomamos decisões. E hoje existem 3 indicadores muito eloquentes da tragédia onde estamos envolvidos. Eu lá irei à guerra e aos efeitos da guerra. Mas antes disso, porque existe uma parte não visível que está connosco há muitos anos, que é a mudança climática, é aquela parte não visível do iceberg e que agora se começa a ver cada vez mais, mas nessa parte não visível e agora mais visível, nós temos 3 indicadores trágicos. Em primeiro lugar, nós não estamos a cumprir Paris. O Acordo de Paris foi desenhado com o objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus. E se somarmos as metas todas que os países levaram a Paris, a Glasgow e que vão levar provavelmente a Sharm el-Sheikh daqui a uns meses, aquilo não bate certo. Nós teremos um aumento da temperatura de 2,7 graus e não de 1,5 graus. E, portanto, lamento dizer, ainda por cima estive muito envolvido no desenho do Acordo de Paris, Paris não cumpre Paris. E é preciso dizer isto aos líderes, aos chefes de Estado e Governo que vão desfilando por estas cimeiras internacionais, não estão a cumprir Paris. Paris não cumpre Paris e nós estamos a atingir um ponto de quase não retorno. Em segundo lugar, o curto, médio prazo não batem certo com o longo prazo. Os líderes dos governos vão anunciando neutralidade carbónica para o momento em que já não vão estar a governar. Toda a gente anuncia neutralidade carbónica para 2050 e eu quero saber o que vamos fazer nos próximos 8 anos. Porque aquilo que não fizermos nos próximos 8 anos vai determinar a possibilidade de êxito da neutralidade carbónica em 2050. E, mais uma vez, aqui as contas não batem certo.
teremos um aumento da temperatura de 14, um aumento das emissões de 14,5% nos próximos 8 anos, quando o que era suposto era ter uma diminuição de 45%. Portanto, os cientistas o que nos dizem é o seguinte: os meus amigos, se quiserem cumprir 1,5 graus, quando hoje já se aumentou 1,2 graus, vão ter de travar a fundo, reduzir as emissões 14,5% até 2030 e depois neutralidade carbónica a partir de 2050. O que é que está a acontecer? Anuncia-se neutralidade carbónica para 2050, mas para 2030 as emissões vão aumentar 14,5% e não diminuir 45%. Terceira grande falha, nós não estamos a olhar para o Sul. E aquilo que não fizermos no Sul vai determinar o êxito do combate às alterações climáticas. E esta é a grande tragédia neste momento, é da área de onde venho, de onde estive a trabalhar nos últimos 6 anos. Nós temos hoje 800 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade. Não é verde, não é branca, não é cinzenta, não é preta, não tem eletricidade. Tivemos 100 milhões de pessoas atiradas para a pobreza extrema só num ano durante a pandemia. 80% dos pobres no mundo vivem nos 21 países mais ameaçados pela mudança climática. E esses países precisam de quanto? Esses países precisam de $1 trilhão, portanto $1 bilhão por ano, para energia limpa, para serem neutrais em carbono até 2050. Quanto é que lhes estamos a dar? 3 bi. 3 mil milhões de ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, reparem, precisam de 1 trilhão e nós estamos a dar 3 bi por ano. E estes países precisam disto já, não é 2050, precisam disto já. Ora, o que está neste momento a acontecer é que nós estamos todos a anunciar metas, mas não vejo o mesmo tipo de ambição na ajuda ao desenvolvimento. Nós precisamos de acelerar fortemente na ajuda pública ao desenvolvimento, mobilizar o setor privado também através de mecanismos de blended finance, impact investment. Nós precisamos de contribuir fortemente para a descarbonização no Sul, sob pena de tudo isto não bater certo. Porque nós podemos descarbonizar tudo no Norte e, no fundo do dia, isto não vai resultar. Porque a mudança climática está numa trajetória inexorável e 90% das emissões, do aumento de emissões no mundo, 90% do aumento, surgirá nos próximos 10 anos dos países do Sul. Ora, neste contexto, como é que nós lidamos com uma situação como esta da guerra na Ucrânia? Nós temos de fazer desta tragédia, que é esta guerra, um ponto de não retorno relativamente aos combustíveis fósseis. Nós livramos do petróleo, no choque petrolífero dos anos 70, livramos do petróleo para a produção de eletricidade. Acabou. Deixamos de usar fuel óleo e petróleo com o choque petrolífero dos anos 70. Nós livramos do carvão, estamos numa caminhada forte para nos livrarmos do carvão com o preço de CO2. Quando isto começou a funcionar a sério, com o preço no mercado de emissões na ordem dos 100 euros, isto foi muito antes da guerra na Ucrânia, os países começaram a acabar com o carvão. Fecharam as centrais, começaram a anunciar o fecho de centrais. Portanto, o CO2 tratou do carvão. E o gás? O gás era visto como um combustível de transição. Na minha opinião, acabou. Não pode continuar a ser visto como combustível de transição. É preciso fazer tudo para deixar de utilizar gás natural e fazer penetrar fortemente as renováveis para a produção de eletricidade e fazer entrar a sério o hidrogênio para as áreas onde a eletrificação não é possível, nomeadamente para o transporte de longa distância com caminhões e para processos industriais de combustão que não podem ser assentes em eletrificação e que hoje são assentes em gás natural. Portanto, o que importa saber é em que medida é que as decisões que estão a ser tomadas pelos governos, pelas instituições comunitárias, integram suficientemente esta dimensão do longo prazo e não estão, de alguma maneira, a perpetuar a dependência de combustíveis fósseis dos quais nos devemos livrar. É um pouco lidar com a contingência e lidar com as questões estruturais. A mim parece-me perfeitamente normal que, num momento de crise como esta,
e não sendo possível as pessoas mudarem de vida de um dia para o outro, se possam dar apoios sociais às pessoas e apoios às empresas para aquilo que é inevitável. Ninguém pode mudar de hoje para amanhã, mudar uma caldeira a gás para painéis solares de um dia para o outro. Isto é, existe sempre um processo de decisão, um problema de tesouraria, de liquidez na casa das pessoas. A indústria tem o mesmo problema, o sistema eletroprodutor tem o mesmo. Ninguém pode fechar centrais a gás e pôr a funcionar renováveis de um dia para o outro. Isto demora algum tempo. Portanto, eu admito que na transição algum apoio possa ter que ser dado às pessoas e às empresas. Mas cuidado, porque o desenho de políticas não pode confundir aquilo que é um apoio de contingência e de curto prazo com uma subsidiação futura aos combustíveis fósseis. E eu não estou certo que isto esteja a ser plenamente assegurado. Um choque como este deve-nos fazer querer livrar do gás. Não é do gás da Rússia, é de todo o gás. É de todos os combustíveis fósseis. Portanto, eu espero sinceramente que as instituições comunitárias, nomeadamente, estejam à altura das suas responsabilidades. Eu aqui sou muito crítico, não é nada contra a Maria da Graça, a minha grande amiga de há muitos anos. Eu sou muito crítico do papel da União Europeia nesta área. E, portanto, tenho os meus pergaminhos nas áreas europeias, fui deputado europeu, negociei com o Ministro o Acordo das Interligações, o pacote Clima e Energia para 2030, e lamento dizer-vos, se há coisa de que não me orgulho, ou se há coisa que me causa uma enorme desilusão, é a forma como a União Europeia lidou nos últimos 7 anos com o tema da energia. É absolutamente reprovável, não tem perdão, a circunstância de nada se ter feito para nos livrarmos da dependência do gás da Rússia nos últimos 7 anos. Não tem perdão. Muitas cimeiras, como a Maria da Graça referiu, foram feitas durante anos. Muitos papéis foram produzidos, mas nunca tinha sido assinado um papel que vinculasse a Comissão Europeia. Ora, nós em 2015, o Paulo lembra-se bem disso, em 2014, quando negociamos em Bruxelas o pacote de Clima e Energia, impusemos como obrigatório, estive diretamente envolvido nessa negociação, só haveria pacote para Clima e Energia se pela primeira vez passasse a haver uma meta vinculativa obrigatória para as interligações energéticas, na eletricidade e para a construção de interligações no gás. 10% até 2020 e 15% até 2030. Portugal bloqueou o Conselho Europeu. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho bloqueou o Conselho Europeu e só foi desbloqueado quando a chanceler Merkel, Pedro Passos Coelho, Hollande, Juncker e Rajoy se sentam e põem no papel que as interligações eram obrigatórias. Depois disso, houve uma cimeira em Madrid, em março de 2015, em que foi assinado, vão à internet, por favor, está lá assinado pelas pessoas. O Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Banco Europeu de Investimento, o Presidente francês, o Primeiro-Ministro português e o chefe do Governo espanhol. Tudo detalhado. 2 interligações de eletricidade nos Pirineus, uma no Golfo da Biscaia, 3ª interligação de gás Portugal-Espanha, interligação de gás Midcat. Passado 3 meses, eu assinei com Ségolène Royal, com José Manuel Soria, com o Comissário Arias Cañete e, novamente, com o BEI, um memorando de entendimento, tudo detalhado, com prazos, com financiamento, com obrigações. Zero. Passaram 7 anos, não há uma interligação de gás feita, não há uma interligação de eletricidade feita, e a minha pergunta é, o que aconteceu? Esta é uma matéria que eu espero que os parlamentos respondam, porque eu não tenho, como cidadão, forma de aceder à informação. Não tenho acesso às negociações, não tenho a forma de aceder a documentos que não são públicos. Mas os parlamentos têm. E eu espero, sinceramente, que além de olharmos para a frente, garantindo que se constrói aquilo que é necessário, também se faça a pergunta, o que é que o senhor fez? O que é que a senhora fez? O que aconteceu? Isto foi assinado. Por que é que nada avançou? E, portanto, eu lamento estar nesta fase de algum ceticismo, porque eu já vi isto anunciado várias vezes.
Portanto, eu espero que os cidadãos tenham mais acesso à informação, que os parlamentares possam escrutinar mais o papel dos governos e das instituições comunitárias e que possamos aprender alguma coisa para nos livrarmos disto, digo, a dependência energética do exterior do gás da Rússia, mas também que se possa combater as alterações climáticas com o preço global de carbono, com fiscalidade verde, com promoção das energias renováveis, da eficiência energética, da mobilidade elétrica, das novas tecnologias. E nós sabemos, basta olhar para aquilo que a Agência Internacional de Energia diz, sabemos o que é necessário fazer. 4 vezes mais energias renováveis, 18 vezes mais veículos elétricos, 4% de eficiência energética a mais ao ano, e com isto vamos ganhar 5% do PIB até 2030. Precisamos de apostar nas políticas, nas tecnologias existentes, com novas políticas para resolver metade do problema, precisamos de novas tecnologias para resolver a outra metade do problema. Portanto, precisamos ainda de muita ciência. Este é um momento definidor da nossa política energética, industrial, ambiental, mas também do papel da União Europeia. Eu lamento se o meu estado de espírito não é o mais esperançoso, mas eu acho que algum inconformismo pode ajudar ao reformismo. Muito obrigado. Só 3 pequenas coisinhas. Em relação à França, nós temos perguntado formalmente e a resposta foi clara. O presidente francês disse, e até eu já o disse várias vezes publicamente, é contra os interesses da França, portanto somos contra, não vamos construir, não é com o nosso consentimento que vai ser construído. Disse bem há pouco tempo, portanto é esta a posição. Vão, de certo modo, assinando quando há cimeiras, mas depois fazem tudo para que não seja construído. Agora, em relação à questão do gás, eu concordo, nós devemos fazer o phasing out do gás, só que há aqui há 2 questões. Uma é que nem todo o processo industrial pode ser eletrificado, porque há a parte do processo e a parte do processo que necessita de gás, como certas indústrias, nomeadamente a química, mas também a cerâmica, cimento e vidro, não há ainda, de momento, a tecnologia disponível que se possa, de um momento para o outro, substituir para deixar de usar o gás e usar outra forma de energia. A outra questão, porque é que os países necessitam e querem ainda o gás como transição, é a questão do armazenamento não estar ainda resolvido completamente resolvido, e uma fonte de energia contínua que, por exemplo, em Portugal é muitas vezes a hídrica, mas nós estamos com azar porque, a somar a esta crise de energia, temos também uma crise de falta de água. Portanto, há aqui várias fenómenos que têm feito a vida difícil nesta situação. E, portanto, tendo alguma cautela para que não haja blackouts, para que toda a gente tenha acesso à energia e possa continuar a fazer a sua vida, porque temos que contar com a aceitação da população. E nós já temos muita população, talvez não ainda em Portugal, mas noutros países europeus, já começam a estar zangados com a situação de não ter acesso à energia sempre, porque começa a haver blackouts, e a energia mais barata do que o que está no momento. Portanto, é também aí uma preocupação dos políticos, e daí o gás continuar em cima da mesa. Não estou a dizer que é bom, estou a dizer o porquê, o Jorge sabe, mas de qualquer maneira, para as pessoas que nos estão a ouvir, porque é que o gás continua como energia de transição. Thank you. I would like to ask Dr. Megumi her opinion about how to manage this problem. Thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to this prestigious club. I flew from Japan. My name is Megumi Muto. I work for the aid agency of the Japanese government. And surrounded by this
these best minds of Portugal on the issues of climate, I wonder, what is my role here? But then I remember at the OECD DAC, Development Assistance Committee, when we were working for the declaration for the COP26, yeah, with Jorge, Japan had a unique position. We commit to net zero, but the South should be allowed to choose their own transition pathway. And the second one is, most importantly, the South should not be dictated by taxonomies bound by technologies. These were the core of the Japanese position, and I think Jorge is telling me today, explain about that. I think these positions came from our own national experience, and I will try to explain the background by explaining how climate policies are developed in Japan, and secondly, how development cooperation is changing course with regard to the Japanese assistance. Before going into the details, personally, I have been working in the Philippines and the Pacific, for example, as a rescue team right after the Typhoon Haiyan in the Philippines 2013. So I'm not a climate denier at all. I'm really, really within the organization and in Japan trying to make climate as one of the main pillars for Japan in the future. Having said that, let me just go a little bit over how climate policies developed in Japan. I'm not policy maker or a ministry level officer, but in 2018, when the then president of JICA, my organization, was tasked to chair the cabinet level council to advise on the long-term strategy of Japan for climate, for the UNCCC, I just happened to be deeply involved, and I was the one really hands-on in setting the tone of the every line of the long-term strategy, writing the text. And if I put it in a very simple way, at that time, the battle within Japan was Ministry of Economy and Trade and Industry with industries and energy stakeholders, and then the Minister of Environment with climate, environment policies, and the COP negotiator, and then, of course, the leadership. At the time, the gravity of the leadership was a little bit on the industry side, but at the same time, they were keenly aware of the urgency of climate as global issue. So how did the negotiation evolve? Industries wanted to have time to transit, not just exit and just let people go to the street. Also, the industries wanted a narrative to look forward, innovation in new technologies and policies supporting incentives, maybe including a little bit of subsidies. Energy stakeholders, they were really sticking to the issue of energy security. I think there has been a lot of, that word coming up in this panel, but it was really the heart of the concern of the energy stakeholders. And then affordability. They usually say 3 E and S. E's are economy, which is affordability, environment, efficiency, and energy security. We have a self-efficiency ratio of energy only 11%, and we are not connected to other countries. We are just an island. So affordability and security should not be undermined for the sake of net zero transition. That was the energy people's, I should say, position. So the negotiated deal was, one, okay, as a nation, we will declare net zero, that for sure, but allow time to transit,
At that time, 2018, it was 2050 plus, but eventually in 2 years' time, it became net zero in 2050. So it improved. And then, coupled with massive support to new technologies, and therefore don't dictate energy transition of today and allow for innovations. We as nations tend to imagine that nations in the South should have due political negotiations to put climate in real action, just as we have been having internally. The climate actions should be embedded very well, and it should not be kind of like overturned when the government changes. And through that process, we have a feeling that outsiders should not overly force political negotiation outcomes. And now, with these national experiences, how development cooperation is changing. Even before the Paris Agreement, there has been a steady increase in mitigation projects that we finance through our concessional loans, the ones that JICA, our organization, is extending. Most notably, mass transit that induce modal shift in megacities from car to metro or high-speed train. For example, metro in New Delhi, Jakarta, Dhaka are our kind of like a signature financed projects. The magnitude range is like 500 billion yen to 900 billion yen annually, and it is steadily increasing. Of course, including many other projects for renewable energy, most notably thermal power plant, water, circular economy, disaster risk reduction, adaptation, agriculture, and biodiversity increasingly. Before, hypercritical coal was on the list of these assistances, but no longer on the pipeline. I think it was one of the results of international negotiations. Increasingly, our emphasis right now is on the capacity building for energy transition in the forms of energy master plans that feed into the nationally determined contributions of each of our partner countries. Many of our Asian counterparts put employment creation by industrialization at core of development. So getting everyone's interest on board is very challenging, as it was already mentioned. Industries are hard to abate sectors. But when we think about the resilience of, for example, Vietnam or Bangladesh that have very good industries already, compared to tourism-led Sri Lanka, we still think at the bottom of our heart that it's a challenge worth going through. We have to really think of the transition for industries. And last year, the Japanese government announced a policy called Asia Energy Transition Initiative to support, starting from ASEAN countries, our neighbors, transition roadmaps, adaptation plans, promote hydrogen and ammonia, of course, including the supply chain, develop the framework for transition finance, promote city-to-city cooperation for net zero urban planning and implementation, and lastly, but not least, carbon credit markets. So back to the initial question, will agreements on climate change remain at the core of national commitments? I think yes, but with nuanced differences in speeds to bring everyone on board and try to make it really happen, embedded in the policies, avoiding major disruptions in energy security in particular.
We have to make sure that the peoples are not left out, having jobs, decent lives, and prospering democracies. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I also agree with you. No one needs to be left behind. We need to have this global overview. We are not only in Europe, but we are in a global world. So we need to think, have a broader overview. Eu gostaria de pedir a sua opinião, Dr. Paulo Portas, como é que encara a forma como gerimos a energia e como vamos cumprir os acordos que foram pré-estabelecidos. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma saudação a todos os membros do painel. A Graça e o Jorge e a Ana eu conhecia e fui colega de governo e foram meus magníficos colegas de governo, de pessoas que têm, sobre as mais recentes formas de fazer política, uma grande vantagem, é que têm conhecimento. Partem do conhecimento para a política e não da política não partem do desconhecimento para a política. Mas queria só dizer, eu sou o único neste painel que não sou especialista nem em energia nem em ambiente e, portanto, aquilo em que eu posso contribuir é do ponto de vista de valor acrescentado para o debate, é um pouco uma leitura geopolítica das tendências que eu acho que resultam das inércias e das disrupções em que nós temos vivido, porque nós vivemos entre um mundo de inércias e de confortos que nos leva a não colocar questões fundamentais porque não é confortável colocá-las e depois disrupções tremendas que não foram nem planeadas, nem esperadas, nem listadas como riscos. É isto a história dos nossos últimos anos. E eu começava precisamente por aí. Como nós sabemos, o que aliás é uma grande lição de humildade para os think tanks e para as consultoras e para as organizações internacionais, nem a pandemia, nem a guerra na Europa foram previstas como riscos possíveis, quanto mais prováveis. Portanto, quem tem risk assessment como profissão, manifestamente tem que melhorar as capacidades. Porque se não se conseguem prever alguns fenómenos, nem sequer como possibilidade, é difícil ter políticas preventivas, como é evidente. Mas há uma coisa que eu acho há dois pontos que eu acho que são interessantes para este debate sobre o que nós vivemos durante o período da pandemia e estamos a viver com a guerra na Europa. E eu sublinho que a guerra é na Europa porque as piores guerras que o mundo conheceu foram na Europa. Nós temos grandes qualidades, muitos factos culturais e civilizacionais para admirar, mas temos os nossos demónios privativos que voltam e batem à porta com uma certa frequência, como se vê. E se há uma coisa que estes 3 anos, na pandemia e na guerra, demonstraram, eu nunca uso a expressão nova ordem mundial porque tenho horror a utopias em política internacional. Porque os progressos que se conseguem em política internacional são muito fruto da negociação, do compromisso, da vontade e do realismo. E, portanto, não convém aplicar nem a ideologia nem a utopia a este mundo. E eu não uso a expressão nova ordem mundial, mas há uma coisa um bocadinho mais prática e prosaica que eu considero que está à vista que nós não temos. Nós não temos um sistema internacional de gestão de crises, que é uma coisa mais modesta do que uma nova ordem mundial. Nós temos uma polarização crescente entre uma potência incumbente e uma potência desafiante, os Estados Unidos e a China, e não temos sequer uma linha telefónica, tanto quanto se sabe, permanente ou regular entre Beijing e Washington, como existiu no tempo da Guerra Fria. É por isso que, na falta de um sistema internacional de gestão de crises, nós dificilmente conseguimos prevenir os factos conflituais antes deles acontecerem e conseguimos contrariar a reação natural do mundo em desordem, que é fechar-se, cada qual fechar-se,
sobre si próprio, em vez de reforçar a cooperação internacional. Isso foi evidente na pandemia e ainda é evidente, infelizmente, na questão da guerra. Portanto, o primeiro ponto, e porquê é que eu trago isto à colação num debate sobre energia? É porque nem a pandemia foi a primeira crise global, nem a guerra provavelmente será a última com impacto global. E se a próxima crise global for relativa ao clima, como possivelmente será, ou provavelmente será? Teremos aprendido chamadas lessons learned da falta de um sistema de cooperação internacional eficiente. Procuraremos ter melhor capacidade de cooperação internacional face à próxima crise. Eu já não estou a falar de nenhuma das duas que nós vivemos e ainda vivemos. A próxima, provavelmente, ou possivelmente, pode estar relacionada com as alterações climáticas e com a falta de ação no combate às alterações climáticas. E a não homogeneidade dos comportamentos de cada bloco em si mesmo. Mas, e portanto, essa é a minha primeira questão, é se nós estamos disponíveis para tentar fazer alguma reforma do ponto de vista das organizações internacionais que melhore significativamente a capacidade de cooperação nesta matéria, para que a gente não esteja a viver aquilo que o Jorge Moreira da Silva há bocadinho enunciou de forma claríssima. Paris não cumpre Paris. Eu só acrescentaria quanto às interligações, fazendo uma adaptação, cherchez la France, elle reviendra au galop. Mas o meu segundo ponto, relativamente a esta matéria, é que há um facto, nós vamos ter que lidar na questão climática, temos que lidar na questão climática, com um fenómeno que nós também vivemos na questão pandémica. E é um fenómeno do Ocidente, não é um fenómeno do Oriente. E vamos ser claros, é um fenómeno das democracias, não é um fenómeno dos regimes autoritários. Nós tivemos que lidar com o negacionismo durante a pandemia e vamos ter que lidar com o climatoceticismo ou o negacionismo da questão das alterações climáticas na questão energética e na questão ambiental. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Isso é uma espécie de adversário invisível. Eu lembro-vos que os Estados Unidos, que investiram 4 vezes mais do que a Europa naquilo que era essencial, ou seja, a pesquisa e desenvolvimento para chegar a uma vacina, 4 vezes mais. Com risco do dinheiro ser todo perdido, como é evidente. Por isso as pessoas não se podem admirar que as principais vacinas sejam americanas. Eles investiram 4 vezes mais do que nós. Nós, pelo contrário, aprendemos, e ainda bem, a fazer compras conjuntas e processos conjuntos na área da saúde que não tínhamos tradição de fazer. Mas o que verdadeiramente mudou, porque é que a Europa está mais próxima da situação endémica do que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm 1/3 da sociedade que é negacionista. Ponto. E dependente não é de informação, é de coisas tóxicas completamente e da manipulação das fronteiras básicas entre verdade e mentira, manipulação e correção, etc. E isto é a vida das democracias ocidentais hoje em dia. E isto vai aplicar-se ao ambiente. E vai aplicar-se à questão nós estamos a aproximar-nos das metas visíveis, não das invisíveis. O Jorge volta a ter toda a razão nessa matéria. Ele há muito tempo que me diz isto. Eu sempre tenho dúvidas nesta área. Humildemente pergunto ao Jorge qual é a opinião dele, porque habituei-me a acreditar no conhecimento que ele tem. Mas, objetivamente, não tenham nenhuma dúvida. E se eu vos disser, há dois... Eu queria juntar este debate 2 riscos que eu vejo que não são insuperáveis, mas que só se as pessoas não quiserem ver. Um tem a ver com a China e outro tem a ver com os Estados Unidos. Não por acaso, 2 das partes significativas do problema ou da solução. Em primeiro lugar, a China fez... Todo o mundo ganhou imensa esperança quando a China, com a presidência de Xi Jinping, presidência, secretaria-geral, etc., chefia do Estado, quando Xi Jinping se comprometeu de uma forma bastante mais impressiva com as metas da Conferência de Paris,
a China chegou a anunciar, coisa que é bastante relevante do ponto de vista das tentações, que cessaria o financiamento de construções de centrais a carvão fora da China. Mas a China, é certo que nós estávamos no meio da pandemia e a pandemia fez-nos não ver muitas coisas. A China fez um U-turn em matéria energética em junho, a meio do ano passado. A China teve muitos apagões em muitas cidades, não foram só lockdowns, foram muitos apagões elétricos em muitas cidades. Cada cidade grande da China tem a dimensão de um país da Europa. Tiveram que fechar as economias, ficaram sem energia, e isso levou a que a China tomasse 3 providências, vocês saberão bastante melhor do que eu o que é que isto significa, mas recuperaram, impuseram um crescimento da capacidade de produção atual e futura das centrais a carvão. It rings your bell, acho eu, ou seja, é fazer o caminho ao contrário do que se devia, provavelmente porque não tem alternativa. Não se esqueçam que a China importa mais de 60% da sua energia. Têm, só para termos bem a noção, têm entre planeamento e construção, são 2 coisas diferentes, como sabemos, 150 reatores nucleares. Para que a gente tenha a noção do que é que acontece do outro lado do mundo. E uma das coisas que gostaria de tentar perceber no próximo congresso do Partido Comunista da China, do partido do ruler, do partido que tem o governo da China, na próxima semana, é tentar perceber se há uma fixação mais precisa da política energética da China quanto aos compromissos nacionais e internacionais. Mas este é o primeiro ponto que eu queria chamar a vossa atenção. Não se deu por isso, mas há um certo U-turn da China relativamente às fontes tradicionais do seu abastecimento. O segundo ponto, a China é, creio eu, mas se estiver enganado que me corrijam, o maior produtor e o maior consumidor mundial de carvão. O segundo risco que eu vejo é que em 2024 há eleições presidenciais nos Estados Unidos. E houve uma diferença essencial entre a presidência Trump e a presidência Biden. A meu ver, a favor da presidência Biden, e eu não sou, como toda a gente sabe, uma pessoa de esquerda. E também acho, aliás, que o presidente Biden não é muito. Mas é que Trump fazia parte de uma OPA que aconteceu sobre o Partido Republicano, de gente bastante exótica, que, entre outras coisas, é negacionista das alterações climáticas. E, como sabem, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris durante a presidência Trump. Ninguém pode garantir hoje que o mesmo não acontecerá em 2024. No estado em que as coisas estão, nos Estados Unidos. Num estado de divisão, crispação, aceleração de todos os fundamentalismos entre os wokes e os negacionistas, deve haver um lugar razoável para viver, com certeza. Não é? Entre gente que quer cancelar os talentos dos outros e gente que nega a evidência da ciência, há de haver um lugar aprazível para viver. E eu chamo a atenção que não é impossível que os Estados Unidos voltem a dar um passo atrás. Se porventura China e Estados Unidos derem passos atrás, o problema duplica. Este é um ponto que eu queria trazer só como reflexão. No caso da Europa e da guerra, enfim, para além desta coisa, mas que foi muito partilhada por muitos líderes políticos, e não é só a chanceler alemã, embora evidentemente as debilidades da política exterior alemã e de segurança alemã ficaram à vista com a guerra da Ucrânia, isso é evidente. Mas era um consenso universal, é aquilo que eu dizia há pouco, era a inércia. Nós habituámos a viver com coisas que não são razoáveis, mas que são confortáveis. E por serem confortáveis, nós convencemos-nos que eram definitivas. Por exemplo, habituámos a viver sem inflação. Isto também não é normal. É péssimo ter uma inflação de 2 dígitos, mas uma de 0 também não é normal. Habituámos a viver com juros negativos.
Isso não existe. Em parte nenhuma do mundo razoável. Habituámos-nos a viver com o petróleo da Rússia e com o gás da Rússia. Chegando a um ponto, e é aqui que eu queria acrescentar alguma coisa, é que a Europa fez de conta que a energia não era uma categoria geopolítica. Ora, desde o princípio dos tempos, que a energia e a alimentação são categorias geopolíticas. O petróleo, como o trigo, são condutores da história geopolítica e geoeconómica das nações. O controle, o domínio, o medo, o receio, a falta de abastecimento, o risco de uma ruptura. Bom, e nós estamos a pagar. Porque é que a Europa, eu costumo dizer, na questão da guerra da Ucrânia, há 4 players fundamentais, um é a Rússia, o outro é a Ucrânia, a outra são os Estados Unidos e a outra é a China. Perguntaram-me, mas então porque é que a Europa não é um player fundamental? É um player relevante, mas não fundamental. Por uma razão muito simples, porque nós não temos independência energética e porque nós não temos defesa. E se esta guerra começa na defesa e acaba na energia, volta à energia e acaba na defesa, a Europa tem uma capitis diminutio, tanto na defesa, onde não é autónoma. É, portanto, um bocadinho bizarro ouvir as declarações que a gente ouviu ontem do alto comissário, do alto representante para a política externa europeia, porque eu não sei de que armas é que ele está a falar, mas não são certamente da União Europeia. E não há nada menos credível do que um comandante de um exército que não existe. Portanto, convinha não dizer coisas absolutamente desproporcionadas. Nós temos a nossa defesa na NATO, e se não existisse a NATO, não tínhamos. Ponto. Parágrafo. Os factos são o que são. Mas, enfim, isto para dizer o seguinte, é que nós, neste momento, eu seria um bocadinho compreensivo com... Eu sei que há uma grande tendência para ser abrasivo e para ser ácido, mas atenção, é muito difícil a qualquer governo, seja moderado do centro-direita, moderado do centro-esquerda, ou seja, azulgado, que agora também é frequente, é muito difícil gerir a opção entre prioridades essenciais e prioridades urgentes. Ora, a questão energética hoje na Europa não é entre o principal e o acessório, isso todos sabemos distinguir. Eu sei que a única maneira de dar independência à Europa é incentivar e contribuir para que a Europa seja capaz de produzir energia renovável no seu território, coisa que pode acontecer, e já acontece, aliás, ou com os seus capitais e tecnologias em parceiros com quem a Europa tenha boa relação e onde a Europa tenha uma posição importante. A única coisa que nos dá independência a médio e longo prazo é não dependermos dos combustíveis fósseis cuja origem está na Rússia. Este é o primeiro ponto. É o essencial. Nós nunca podemos perder a noção de que esta é a parte essencial do caminho. Problema. E se eu não tenho gás daqui a um mês? Chama-se isso a terrível opção entre o urgente e o essencial. Eu tenho que ser capaz de fazer o caminho para as renováveis. De caminho tenho que resolver 1 ou 2 temas como nuclear e hidrogênio, já lá irei só para dizer uma palavra. Mas o problema é que países como a Alemanha, se este debate acontecesse a partir das 10 da noite, em Berlim ou noutras cidades alemãs, não havia luz. Neste momento, é bom que a gente tenha a noção, em Berlim a luz pública acaba às 10 da noite. Das 4 da tarde às 10 da noite há luz, a partir daí não há. E, portanto, a Alemanha, que é a maior potência económica da Europa, que é a maior potência industrial e tecnológica da Europa, está a ser vexada internacionalmente desde o início da guerra da Ucrânia. Sobre isso também nenhum de nós tem dúvidas. E não voltará a viver uma situação como estas. Porque a Alemanha, pura e simplesmente, pode estar em risco de, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, ter que declarar restrições sérias na área da indústria e, a partir daí, a economia gripa. E se não estão em recessão já, podem estar a chegar lá. Portanto, as coisas são, desse ponto de vista, eu só queria chamar a atenção. É muito fácil fazer tweets e fazer afirmações definitivas,
Mas os problemas complexos são mesmo complexos. Não se resolvem com um tweet nem com uma indignação. É preciso garantir que as economias do centro da Europa tenham abastecimento energético daqui a um mês ou neste inverno. E, ao mesmo tempo, não esquecer qual é o caminho essencial. O que é que eu vejo como tendências? Vejo coisas muito desagradáveis. A recuperação da capacidade produtiva de centrais a carvão à falta de melhor. Vejo, curiosamente, uma pessoa que a Fundação Gulbenkian, e todos vocês conhecem muito bem, Greta Thunberg, dizer esta semana, coisa que passou despercebida, é melhor que mantenham o nuclear do que recuperem as centrais a carvão. Quem diria? Quem diria que a gente ouviria isto? Que corresponde, do ponto de vista do clean das energias, a uma verdade, pronto, não há sobre isso dúvidas. Eu acho que há, aí é que eu tenho alguma dúvida sobre a certeza do Jorge. Eu acho que há, por necessidade, uma corrida ao LNG e à construção de infraestruturas de liquefação, de que a Alemanha também não dispunha em abundância. Suponho até que a Espanha tinha mais do que a Alemanha. E depois há há duas esperanças que dependem da inovação. Eu, sobretudo, espero que não dependam do preconceito. Porque nestas coisas, uma pessoa tem que ser... Para dispor de alternativas e de opções políticas, não pode fundamentalizar tudo. Há duas coisas cuja tecnologia, me dizem aqueles que têm mais conhecimento do que eu, ainda não está terminada, não está finalizada e, portanto, o sucesso não está garantido. Mas há muitas esperanças. Uma é o hidrogénio. A outra são os chamados pequenos reatores nucleares, com menos risco do que as centrais nucleares, mas cuja tecnologia final também não está apurada. E tudo isto tem que ser competitivo. Eu lembro-me que as renováveis há 20 anos não eram competitivas. Hoje são. Quem se atrasou, quem dormiu na forma, curiosamente, foi o nuclear, que era muito mais competitivo há 20 anos e agora é menos. E, portanto, eu o que vejo é uma tendência enorme para, primeiro, eu acho que a Comissão tem isso clara, se não formos pelas renováveis, nunca mais somos independentes. Primeiro ponto. E isto não se pode esquecer. Segundo, para tratar das urgências, o que eu vejo é essencialmente uma certa recuperação do LNG, uma certa recuperação do nuclear e uma certa esperança no hidrogénio. De resto, no nuclear, eu creio que fora da Europa, o caso mais impressivo é o regresso do Japão à construção de centrais. 10 anos depois. Mas isto é o que eu vejo. E só para terminar, eu queria só pedir isto. Eu acho que é mesmo difícil conciliar as duas coisas. E o facto de um governo mandar construir infraestruturas de liquefação de gás não quer dizer que tenha desistido das renováveis. Tudo isto é um mix. Se nós acentuarmos a componente que nos interessa nesse mix, já teremos feito algum serviço. E, finalmente, para terminar, gostava só de salientar uma coisa que não deixa de ser extraordinária. Felizmente, quer dizer, com os danos que todos conhecemos, felizmente Putin, a meu ver, tem sido bastante incompetente como comandante militar. Ele já está muito longe do plano A, que era ocupar a Ucrânia e fazer uma mudança de regime em 3 ou 4 dias. Já está muito longe do plano B, ele não conseguiu, nem conseguirá, provavelmente, ocupar nenhuma cidade relevante com mais de 500 mil de habitantes. E já está em risco no plano C, se nós pensarmos bem, que é ter que retirar de zonas que ocupou. Aliás, o facto de ele estar a bombardear a capital de uma das províncias que anexou diz tudo sobre a barbaridade e a falta de linearidade de tudo aquilo que está a acontecer. Mas se pensarmos bem, e isto é uma meditação para nós europeus, onde é que Putin tem sido eficiente? Não é como comandante operacional, porque aí são reveses sobre reveses. É manipular a arma económica, onde ele tem sido competente. É em perceber que os europeus têm hoje em dia, vivem numa sociedade de conforto, não conseguem renunciar a nada de significativo, nem por um bem maior, e manipular os preços da energia, por consequência, a inflação e o desgaste
da opinião pública no Ocidente. É aqui que ele tem sido mais competente, entre aspas. Por uma coisa que os ocidentais esqueceram, não é? Eu já acho que o mundo já tem sanções a mais, com toda a franqueza. Daqui a pouco, com tantas sanções, os diplomatas não têm que fazer, porque se está tudo sancionado, não se procura o diálogo nem o compromisso. Não é? Portanto, mas pensarem bem, acumulem. Quem é que faz sanções? Quem não faz a guerra. É um ersatz melhor, com certeza. Eu não faço a guerra, mas faço sanções. Mas, a certa altura, o trabalho da diplomacia torna-se impossível. Mas, francamente, se pensarem bem, para as sanções sobre o petróleo e o carvão e o gás da Rússia serem eficazes, era preciso que não houvesse terceiros países grandes clientes que substituíssem os europeus. E isso, por inabilidade ou impossibilidade, tanto da administração americana como das administrações europeias, não aconteceu até agora. Ou seja, a existência da Índia e a relutância da OPEP em acompanhar a pressão sobre a Rússia dão cabo de meses de esforços para produzir os efeitos das sanções, porque a Rússia continua a ter a quem vender e quem pode aumentar a produção dos combustíveis fósseis para baixar os preços não o quer fazer, pelo contrário, quer manter o preço alto, cortando a produção. Só para terem uma noção, há uma instituição que eu, aliás, uma vez, creio que foi o Jorge Moreira da Silva que me aconselhou a ir seguindo, que é a CREA, finlandesa, e que faz uma contabilização todos os meses de quanto é que os europeus já pagaram ao Tesouro da Rússia pelos combustíveis. Atenção, porque a gente julga que nós pagamos a pronto e sancionamos a prazo. Portanto, por exemplo, o petróleo acaba agora no dia X de dezembro, já não sei. Mas até lá continuamos a comprar. A mesma coisa aconteceu com o carvão, que acabou em agosto. Portanto, não é possível de um dia para o outro decretar nós já não compramos, porque nós não somos como os americanos. Os americanos são produtores, são exportadores de líquidos de energia, nós somos importadores de líquidos de energia. Disto para terminar e dizer o seguinte: os europeus já pagaram, ao fim de 7 meses de guerra, creio que 98 mil milhões de euros ao Tesouro da Rússia em carvão, petróleo e gás. Isto significa 89% mais do que o mesmo gasto o ano passado. Ou seja, o ano passado, nós por esta altura, em vez de 98, tínhamos pago aos russos qualquer coisa como 50 e pico. Mas mais espantoso é que nós pagámos mais 89% e recebemos menos 15% de energia. Pagámos mais e recebemos menos. O que quer dizer que Putin é capaz de manipular os preços. É tão simples quanto isto. Pagámos mais porque os preços subiram muito. E, portanto, ele tem sido mais eficiente na arma económica do que, e absolutamente ineficiente na área militar. Não deixa de ser uma lição para o futuro, e com isto termino. Se nem com isto nós aprendermos a termos independência do abastecimento energético, de onde ele costumava vir e onde nós confortável e confiadamente tínhamos o nosso mercado organizado, então também, nessa altura, não há de se perdoar nada, porque está à vista. Somos nós que estamos a contribuir para financiar a guerra. Porque, por simplesmente, não podemos viver sem luz. Era isto que eu queria dizer. Um minuto. Eu queria agradecer a vossa participação. Temos aqui uns 10 minutos, 5 minutos para questões. Alguém gostaria de... Temos aqui do lado esquerdo. Olá, Sérgio Cunha. Foi aqui dito que seria uma oportunidade, portanto, Margarida disse que não podíamos ficar apenas na alteração climática, seria uma oportunidade para fazer outras alterações, e eu faço aqui a questão: será que é um nó górdio ou é um nó de correr? Será que
eu, com os meus 50 anos, tenho ouvido sempre falar de aquecimento global, os oceanos estão a subir, vou ficar afogado. O Terreiro do Paço está sempre mais ou menos com o mesmo nível de água. As alterações climáticas acena-se, sim, mas nós vemos cientistas que põem isto em causa. São afastados, são maltratados, são subfinanciados, porque as instituições de ciência, de jornalismo, as redes sociais, tudo isso está dominado pela Bill and Melinda Gates Foundation, Fórum Económico Mundial, etc. Falou-se aqui de negacionismo, que é logo um insulto, não é? Portanto, é uma ideia de que as pessoas negam uma coisa óbvia e estão a cometer um crime, como se fosse negar o Holocausto. Antes de aparecer o coronavírus, houve um ano antes um exercício de simulação de uma pandemia de coronavírus. É moderador este senhor? Ou é Paco? Houve um exercício de simulação de uma pandemia de um coronavírus. Portanto, não foi... Ou eles previram, e o Paulo Portas enganou-se, ou então eles planearam. E, portanto, nós estamos aqui perante um nó de correr para um genocídio, parece. E, por exemplo, quando nós estamos a falar de negacionismo e andámos a defender passos sanitários e obrigar as pessoas a serem vacinadas para que não transmitissem o vírus, e agora vemos que a Pfizer não testou a vacina quanto à transmissibilidade. Portanto, quem é que está a negar? Quem é que está a negar? Você é moderador? É moderador. Muito obrigada pela sua questão. Eu vou aproveitar para pedir a questão aqui ao colega aqui de, por favor, aqui vamos juntar algumas questões. Sim, obrigado ao painel. Bom, meu nome é Marvin de Oliveira Pires, sou estudante do mestrado aqui de Relações Internacionais. Eu queria perguntar especificamente à parlamentar Maria da Graça se há alguma medida ou proposta sendo discutida no Parlamento Europeu em vista a transformar a emissão de gases carbônicos não em um ativo, mas em um passivo no sentido industrial, né? Porque na medida em que continuar emitindo carbono ainda possa ser rentável para as indústrias, elas continuarão a fazê-lo, obviamente, e talvez a melhor forma de se lidar com isso seja fazer com que ter petróleo e queimar petróleo, ou qualquer fonte não renovável, seja um passivo do ponto de vista do caixa, né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta. Muito obrigada. Eu vou aproveitar para responder aqui um bocadinho à primeira questão. Quando eu disse que esta é uma oportunidade para nós analisarmos a forma como vamos evoluir na transição energética, nós neste momento somos muito dependentes externamente, como o Paulo Portas referiu. Nesta transição energética vamos ficar muito dependentes de recursos minerais e, portanto, precisamos também refletir de que modo é que vamos lidar com essa dependência de matérias-primas nesta transição energética. Vou passar à professora Maria da Graça para a segunda resposta. Aliás, muito obrigada pela pergunta, porque me dá a possibilidade de também falar de um tópico que eu não falei de início e que o Dr. Paulo Portas também tocou, que é a importância das tecnologias. E é algo que a Comissão Europeia acompanha toda esta estrutura de regulamentos, diretivas, objetivos, tem que ser acompanhado por um plano de tecnologia, de novas tecnologias, porque os europeus não vão abdicar, podem reduzir as suas emissões, mas não vão abdicar de algum conforto, de mobilidade, não podemos abdicar da nossa indústria e ela vai necessitar, vai continuar a necessitar, em alguns casos no processo de, por exemplo, de gás. Portanto, nós precisamos, de qualquer maneira, descarbonizar indústrias que são difíceis de descarbonizar e isso ainda não temos tecnologia disponível. Daí temos o maior programa de ciência e inovação,
Comissão, que é o Horizonte Europa. Eu, pessoalmente, no meu trabalho no Parlamento Europeu, tenho sempre puxado para aumentar o financiamento da ciência. O nosso ex-comissário Carlos Moedas, que está aqui, o seu chefe de gabinete, muito fez por esse programa. E fui relatora do Horizonte 2020 e agora relatora das parcerias público-privadas do Horizonte Europa, que é o atual, até 27, onde está a parceria do hidrogénio. E o Dr. Paulo Portas disse muito bem, ainda não temos a tecnologia, ainda não está acabada, mas é promissora, não para tudo, mas exatamente para aqueles assuntos que são mais difíceis de descarbonizar, o transporte de longa distância, a aviação, as indústrias cimentos e que são difíceis de descarbonizar. Portanto, temos que ao mesmo tempo, e isso os Estados Unidos faz, mais do que nós, investir em tecnologia. Nós não podemos ser só nas diretivas, nos regulamentos, temos que ter a par as soluções para os edifícios, para o transporte, para a indústria, para que as pessoas possam continuar a ter um estilo de vida que se sintam felizes e confortáveis ao mesmo tempo que diminuímos as emissões. Agora, a questão do aproveitamento do carbono. Eu costumo dizer o carbono, nós não devemos diabolizar o carbono é vida, não podemos viver, está presente em tudo. Não podemos emitir CO2 em excesso, temos que ter um equilíbrio na atmosfera e desde a Revolução Industrial que estamos a emitir, a perturbar esse equilíbrio na atmosfera, e o efeito estufa é algo que eu acho que ninguém nega o efeito estufa, desde o século XIX é conhecido o efeito estufa, a transmissão de calor. Podemos discutir depois as regras do Acordo de Paris, isso, mas o efeito em si está comprovado fisicamente. Agora, o CO2 e o C têm muitas aplicações industriais e é algo que eu também trabalhei como investigadora e que tenho promovido muito a nível europeu, que é a utilização do C, capturar o CO2 e depois utilizá-lo. Pode ser capturar para armazenar, que é o CCS, Carbon Capture and Storage. Aí temos, que também é eficiente do ponto de vista de alterações climáticas, diminui as emissões, mas temos alguns movimentos contra de ecologistas, onde é que vamos armazenar, qual é o efeito que isso tem em regiões sísmicas, vai alterar, portanto, os equilíbrios ou no mar, se for no mar, ou na terra. Portanto, a outra utilização é utilizá-lo industrialmente e aí não há contraindicação. É ainda complexo, precisamos de mais investigação. Podemos utilizá-los em criar fuel sintético, que, por exemplo, para a aviação, e temos um carbono cíclico, cria fuel sintético, que depois é queimado novamente, mas é capturado novamente e, portanto, não o libertamos para a atmosfera. Portanto, é o carbono, se ele for ciclo, não contribui para as alterações climáticas. Portanto, pode ser em combustíveis, pode ser em química, em produtos químicos, e aí fica retido muitos anos, ou em materiais em geral, materiais de construção, até o próprio cimento pode incorporar CO2 e ser uma forma de abater o CO2 que produz quando está a produzir o cimento. Portanto, isto é chamado CCU, Carbon Capture and Utilization, que nós temos estado a promover, eu pessoalmente também, e a Comissão também. Neste momento ela não era incluído, por exemplo, há um programa, além do Horizonte Europa, há outro programa que é o Innovation Program, gerido pela DG Clima, que não considerava o CCU para projetos inovadores e agora já é também uma prioridade. Portanto, é um caminho também de futuro o CCU. Não resolve tudo, mas nós temos que ter tudo. Nuclear de pequena dimensão, concordo perfeitamente, hidrogénio, renováveis, CCU, temos que fazer uso de tudo e continuar a investir muito em ciência e em inovação. Eu só queria dizer mais uma última questão, que é a das vacinas. As vacinas são, na verdade, americanas, mas o conhecimento fundamental foi feito aqui na Europa. E isto mostra as debilidades da Europa. Nós somos muito bons na investigação fundamental. Quando precisamos fazer o scale-up, não temos
dimensão e teve que ser os Estados Unidos. Muito obrigada. Nós teríamos aqui capacidade para continuar esta discussão durante a manhã. Agradeço a participação de todos os membros do painel e desejo uma ótima continuação de conferência.